Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Garcia. Estarei com vocês na matéria Sistema de Lubrificação e Refrigeração do Motor. Essa é a nossa aula 1, parte 1, onde nós iremos, claro, falar sobre a introdução do sistema de lubrificação e falar também do sistema de lubrificação do motor convencional. A finalidade principal do sistema de lubrificação, claro, é reduzir o atrito entre as partes móveis e fixas do motor, tanto o motor convencional como o motor a reação. O óleo, ele também é vital para evitar, aí, nesse caso, o vazamento da mistura ar e combustível entre as paredes do cilindro e do pistão, ou seja, o óleo ele vai criar, neste caso, uma película, um filme. Também tem a finalidade de vedar a folga entre o pistão e o cilindro. Se não houver nenhum meio de controlar o calor, teremos aí, claro, danos nas partes móveis e fixas do motor convencional, até mesmo motor a reação, tais como atrito, até mesmo queimadura, distorção ou até mesmo desgastes nas partes móveis e fixas do motor. Nesse caso, gerando aí uma troca ou até mesmo uma inspeção, um overhaul precoce do motor. Lembrando que o pistão está acoplado, está instalado na parte interna do cilindro, nesse caso conhecido como, a câmara de combustão também. Observem que no pistão, localizado na saia do pistão, como é chamado, nós temos aí os anéis de segmento. Temos os compressões, nesse caso, a parte inferior, nós temos aí o de lubrificação, como também é chamado também de raspagem de óleo. Ele vai raspar somente parcial, não é total. Ele vai deixar uma película, um filme, para que haja a lubrificação entre o pistão e a lateral, a parte interna do cilindro. Claro que o tipo de óleo ideal, compatível com o fabricante do motor, com o motor, deve ser utilizado. O que é viscosidade? Qual o termo completo? Viscosidade, pessoal, é a resistência de um óleo para fluir. Esse conceito é conhecido como viscosidade. E a viscosidade, ela vai aumentar, neste caso, quanto maior a temperatura do motor, menor a viscosidade. Consequentemente, em tempo frio, maior, nesse caso, é a viscosidade do óleo. Lembrando, quanto mais quente, menos viscoso. Mais frio, mais viscoso. Um exemplo que eu gosto de dar é aquele óleo, nesse caso, lá na frigideira. Consequentemente, quando está aquecido, ele fica mais fino, ou seja, o termo correto é menos viscoso. Quando esfria, consequentemente, aumenta a sua viscosidade. Dando sequência no nosso material, a viscosidade de um líquido ela é medida por um aparelho chamado viscosímetro, questão de prova da escola e da ANAC. E existem, claro, vários tipos de instrumento. O mais conhecido é o tal do SSU, é o segundo Saibolt universal, nesse caso usado pelos engenheiros americanos. E quem, nesse caso, inventou o viscosímetro, o SSU, foi o professor Saibolt. Consequentemente, o princípio de funcionamento, uma quantidade de óleo é aquecida a uma determinada temperatura. Consequentemente, claro, num recipiente com uma quantidade X de óleo, e nesse caso, o óleo ele é aquecido por um banho, nesse caso, de um óleo envolvente. Ele é monitorado por um termômetro, aquecido a uma certa temperatura. O diâmetro, ou seja, o orifício de escoamento também, ele tem um diâmetro X, fazendo com que o escoamento, através de um orifício, tamanho pré-determinado, consequentemente, é cronometrado em segundos a vazão do óleo no recipiente. O tempo decorrido, em segundos,
mostra a viscosidade em SSU, é o segundo SciBolt universal. Gravem, um instrumento para medir a viscosidade do óleo lubrificante é, nesse caso, o viscosímetro. Lembrando que a nossa matéria está codificada na ata 179, Sistema de Lubrificação. Não podemos confundir com hidráulica, a ata 129. A hidráulica é o estudo do fluido sob pressão, ou seja, para gerar força, para atuar algo. E nesse caso, a lubrificação, a ata 179, é para lubrificar. Claro, a principal função do óleo do sistema de lubrificação é lubrificar. Claro que ele serve também para resfriar e limpar o motor também. Vamos falar agora sobre o sistema de lubrificação de motores a explosão. Motor convencional. Temos aí o sistema do tipo cárter seco. O que seria o tal do cárter seco? Ah, não tem óleo no reservatório do motor? Tem. O cárter seco, ele nesse caso, o tanque, o reservatório, está instalado na área externa do motor. Claro, não está internamente. Muitos motores a explosão, como é chamado também, convencionais, de aeronaves, possuem um sistema de lubrificação do tipo cárter seco sob pressão. Ou seja, há uma unidade, há um componente importantíssimo. A bomba. Existem vários tipos de bombas. Bomba tipo pistão, palheta e engrenagem. A engrenagem é a mais usada tanto nos motores convencionais como nos motores a reação. O suprimento de óleo neste tipo de sistema é mantido em um tanque, localizado, claro, externamente ao motor. Segue aí um esquemático, o esquemático de um motor convencional. Observem o nosso diagrama, na parte superior nós temos aqui a nossa legenda. Consequentemente, nós temos aí a linha de suprimento, a linha de pressão, ventilação, retorno e dreno. Lembrando que o óleo ele está alocado no reservatório, no tanque de óleo. Quando se dá a partida, consequentemente, como a bomba ela está instalada na caixa de engrenagens do motor, vai acionar a bomba e, claro, vai pressurizar. Observem, nós temos aqui a bomba de óleo, a bomba de pressão de óleo. Tem a finalidade de pressurizar o óleo para que o óleo ele circule e chegue até as partes fixas e móveis do motor. Lembrando que uma outra linha de pressão, claro, essa linha de pressão, ela está, nesse caso, instalado os transmissores, tanto de pressão de óleo como de retorno de óleo, até então para monitorar tanto temperatura como pressão. Consequentemente, claro, dando sequência ao nosso diagrama, lá na linha de pressão, recapitulando, nós temos aí o nosso transmissor de pressão de óleo. Grave, questão de ANAC, durante a partida, tanto motor convencional, motor a reação, o principal instrumento a ser observado é o manômetro de óleo. Manômetro de pressão é uma redundância, ou seja, manômetro ele medirá pressão, neste caso, nosso esquemático falando do óleo. E lá na linha de suprimento, nós temos aí, neste caso, claro, né, o nosso transmissores de temperatura de óleo. Algumas aeronaves, elas podem estar tanto na linha de pressão também, tanto o transmissor de temperatura e o de pressão na linha, neste caso, de pressão. Consequentemente, o óleo já foi pressurizado, o motor já foi lubrificado, resfriado, limpado, medido, temperatura e pressão. Nós temos aí agora a linha de retorno. Consequentemente, o óleo ele passará, neste caso, né, para o filtro, nesse caso, né, para eliminar as impurezas e, consequentemente, o óleo foi aquecido, ele precisa de métodos, meios para resfriar. Nesse caso, é o tal do trocador
de calor. E é assim que funciona o motor convencional, a ATA 179, o sistema de lubrificação. Vamos mostrar aqui alguns componentes do sistema de lubrificação do motor convencional. Temos aí o tanque de óleo, claro, o tanque de óleo. Nesta imagem é um kart seco, ou seja, o tanque de óleo está externamente, ele não está internamente ao motor. O tanque de óleo ele possui, claro, componentes também internamente para evitar o movimento brusco do fluido. O óleo é chamado, na parte interna, as aletas ou defletoras. Possui visor de vidro ou até mesmo, claro, uma unidade magnética eletrônica que tem a finalidade de totalizar a quantidade de óleo e enviar esses dados lá para a cabine de comando. Claro, isso já é uma coisa mais moderna. O tanque de óleo também possui o bocal de enchimento, respeitando sempre colocar o óleo compatível. Observem, visor de vidro, sempre o óleo compatível de acordo com o manual, nesse caso, de manutenção. Um outro componente, claro, nós temos aqui a imagem da esquerda, a carcaça da bomba de óleo e, consequentemente, gravem a bomba mais usada. Neste caso, nos motores convencionais, até mesmo motor a reação, o tipo de bomba mais usado é tipo engrenagem. Por quê? Vantagem, maior aguenta, maiores pressões, nesse caso, de óleo. Uma engrenagem, ela é, nesse caso, acoplada à caixa de engrenagens do motor. Ela é acionada, ela é girada através, neste caso, né, do funcionamento do motor. Um outro componente, o filtro, tem a finalidade de reter as impurezas. Os filtros de óleo usados em motores de aeronaves são usualmente um desses três tipos. O tipo tela, que é o mais simples, é um filtro com sua construção em parede dupla. Ele provê uma grande área de filtragem em uma unidade bem compacta. Temos aí o filtro tipo Cuno. Tem um cartucho feito de discos espaçadores. E temos aí um outro filtro também, o tal do filtro tipo micrônico. Não é micrômetro, é o micrônico. Ele é feito de um papel tipo papelão. Ele é muito bem-vindo para pressões não muito elevadíssimas. Claro, ele é também substituível. Dando sequência nos componentes dos motores convencionais, temos aí a válvula de alívio de pressão de óleo. Essa válvula é o que determina a pressão do sistema através de sua pré-regulagem. Após ajustada para a pressão determinada pelo fabricante, ela manterá a pressão do sistema dentro do limite operacional, sangrando, ou seja, aliviando o excesso de pressão para a entrada da bomba toda vez que houver uma tendência de extrapolar a pressão do sistema. Está aí a imagem de uma válvula de alívio de pressão, tem a finalidade, claro, aliviar a pressão. Ela é pré-ajustada, claro, já de fábrica. Um outro componente é o indicador de pressão de óleo. Usualmente, o indicador de pressão de óleo, ele mostra a pressão quando o óleo entra no motor vindo da bomba, ou seja, na linha de suprimento ou até mesmo, claro, na linha de pressão. Esse indicador ele avisa se há uma possível falha, nesse caso, do motor, causada por uma perda do suprimento, a circulação de óleo, ou até mesmo falha da bomba, queima de rolamentos, ruptura. Nesse caso, tanto tubulações e mangueiras das linhas de óleo, ou outras causas que podem ser indicadas pela perda de pressão de óleo, até mesmo filtro entupido. Claro, os filtros possuem, não foi mencionado, mas os filtros possuem válvula bypass, válvula de desvio. Mas vale ter um óleo sujo, contaminado, circulando, resfriando, lubrificando o motor, do que não ter nada. Dando sequência, um termômetro capilar de óleo. Nesse caso, ele é um tipo
de termômetro, o tipo a vapor, consistindo de um bulbo conectado por um tubo capilar a um tubo de Bourdon. Lembrando que a construção interna do tubo de Bourdon, metais maleáveis, ou seja, como se fosse a tal da língua de sogra. Consequentemente, atuando a parte interna, como chamamos de mola, vai atuar o ponteiro e teremos aí, claro, a indicação da temperatura sendo exibida no indicador. O tubo de Bourdon, no instrumento de aeronave, é uma peça feita de um tubo metal ovalizado ou até mesmo achatada. O sistema de óleo do motor está ligado ao interior do tubo de Bourdon, consequentemente a pressão do óleo existente no sistema atuando no interior do tubo causa uma tal de deformação pela expansão da peça. A peça ela é metálica, formato ovalizado ou achatada, uma liga maleável. Devido à força da pressão, ele vai se expandir. Quando não há pressão, a peça, por ser flexível, essa peça ela é metálica, ele retorna à posição original. E esse movimento de expansão ou retração é transmitido ao mostrador ou ponteiro do instrumento. Aí sim, teremos aí o valor a ser exibido no indicador. Está aí a parte interna de um tubo de Bourdon, de um sensor, ou até mesmo, claro, um indicador de temperatura de óleo. O indicador de pressão de óleo, ele tem aí, nesse caso, uma escala de 0 a 200 ou de 0 a 300 PSI. A marcação da escala de operação são colocadas no vidro ou na face do indicador para indicar o limite seguro. Agora, claro, falando de pressão do óleo. Tá aí. Nós temos aí a imagem a seguir, o indicador de pressão, nesse caso, analógico. E falando agora de reguladores, temos aí os reguladores de temperatura de óleo. Como visto anteriormente, que a viscosidade do óleo varia com a temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a viscosidade e vice-versa. Devido às altas temperaturas alcançadas pelo óleo no interior do motor, faz-se necessário controlar a temperatura do mesmo antes que volte a circular novamente pelo sistema. Para isso, foi criado um sistema que regula tanto a temperatura, claro, que basicamente consiste em um trocador de calor e uma válvula termostática. Temos aí o nosso transmissor, que também é chamado de regulador de temperatura de óleo, está localizado, grave isso, questão de prova, na linha de retorno para o tanque e provê esse resfriamento controlado. Alguns motores estará instalado, claro, na linha de pressão também. O indicador de temperatura de óleo, ele tem a função de mostrar ao tripulante da cabine de comando a temperatura do óleo antes desse entrar na parte quente do motor. E nos motores kart seco, lembram? Kart seco não quer dizer que não tenha óleo. Existe o kart molhado ou úmido, como é chamado, e o kart seco. O tal do kart úmido ou molhado, como é chamado também, o alojamento fica internamente localizado ao motor. Já o kart seco, o tanque de óleo, o alojamento, na parte externa do motor. E nos motores kart seco, se localiza em qualquer parte da linha de óleo, entre a saída do reservatório e a entrada do motor. Já nos motores kart molhado, este se encontra após o óleo ter passado pelo trocador de calor. Temos aí a imagem do nosso transmissor de temperatura de óleo. O indicador de temperatura na cabine de comando é conectado ao sensor de temperatura através de terminais elétricos, que tem a finalidade, claro, de enviar sinais lá para a cabine de comando, onde nós temos aí tanto o indicador analógico como digital. A temperatura do óleo será mostrada no indicador
Qualquer falha no indicador, neste caso de arrefecimento de óleo, aparecerá como uma leitura anormal. Indicadores analógicos, até mesmo o tal do digital, como é muito bem-vindo nas aeronaves. Um outro componente, um radiador de óleo. O radiador está instalado na parte frontal da aeronave, tem a finalidade de resfriar o óleo. Claro, existe uma válvula termostática, não é sempre que o óleo passará pelo trocador. Quando há necessidade, quando a temperatura está longe de trabalho, consequentemente abre-se esta válvula termostática e, consequentemente, o óleo ele passará pela serpentina, ou seja, lá no radiador, consequentemente resfriando o óleo do motor. E temos aí, claro, né, os indicadores, tanto, como já falei, pressão, temperatura e até mesmo quantidade de óleo. E, claro, as tubulações que têm a finalidade de levar, entregar o óleo até as áreas desejadas. Nos motores convencionais, as partes internas dos componentes, tanto móvel e fixo, eles possuem orifícios chamado de labirinto. É por ali que o óleo passará e vai lubrificar tanto o balancinho, eixo manivela, biela, o tucho, haste impulsora, a parte do pistão também, até mesmo das bielas, e entre outras. Grave isso, pessoal. O decalque, o plaqueta informativa fixada nas linhas, tanto tubulação, tanto mangueira, do sistema de lubrificação, ela é de cor amarela, conforme a seta de cor amarela, vermelho combustível, hidráulica amarelo e azul. Grave isso, lubrificação ATA 10079, plaqueta decalque de cor amarelo. Esse é o fim da nossa aula 1, parte 1, onde nós falamos, claro, né, dos componentes do motor convencional. Um abraço, bons estudos, até a aula 1, parte 2, pessoal.